Olá, meus irmãos, dando continuidade no vídeo sobre mandamentos escritos em pedras, a qual Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. A lei escrita em pedras, lei de morte, ficou tão gloriosa que os israelitas não puderam fitar os olhos em Moisés, porque os hebreus obedeceram mais às leis de Moisés do que as do nosso pai, que são os 10. Então hoje, sequência desse vídeo, o Messias resumiu os 10 mandamentos em 2, que é amar o Pai, o primeiro e grande mandamento, e o segundo, amar o próximo. Pois bem, meus irmãos, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Mas antes, eu quero explicar para os irmãos que as 2 tábuas, os 10 mandamentos, que na primeira se resume em amor ao Pai, a qual o Salvador ensinou, e a partir do mandamento 5 em diante, honrar seu pai e sua mãe, esse se resume em amar o próximo. Pois bem, meus irmãos, então quando nosso Pai diz: não terás outros deuses além de mim, não terá outro Criador além de mim, não terá outro Pai Criador a não ser eu, o Pai da criação, o Pai de toda a humanidade. O segundo: não farás para ti imagem e escultura. O terceiro: não falarás o nome do Criador, seu Pai, em vão. O quarto: lembra-te do dia do sábado para o santificar e descansar. Pois bem, meus irmãos, desses 4 mandamentos se resumem em amar o nosso Pai acima de tudo. Só que muitos irmãos ainda insistem em dizer que a Igreja Católica que mudou os mandamentos do nosso Pai. Mas eu pergunto, será mesmo a Igreja Católica que mudou? Vamos conferir quem foi o primeiro a mudar os mandamentos do nosso Pai. Vamos agora no livro de Êxodo, no capítulo 4, onde Moisés teve aquela visão daquele Deus, o Deus de Israel, a qual eu afirmo: o Deus de Israel não é o nosso Pai. O nosso Pai é totalmente diferente. Então o Deus de Israel disse a Moisés, Êxodo capítulo 4, versículo 15, vai e fala com ele, e transmitirá a ele as mensagens. Eu estarei na sua boca e na dele, e ensinarei a vocês o que deverão fazer. Esse Deus manda Moisés encontrar com Arão, o irmão dele. Ele falará ao seu povo no lugar de você. Ele será a sua boca, e você será um Deus para ele. Pergunto, meus irmãos, quem primeiramente mudou os mandamentos do nosso Pai? Não foi Moisés, a serpente, o grande dragão do judaísmo? Criou a primeira religião, chamada judaísmo. Ainda continuando em Êxodo, no capítulo 7, versículo 1, o Deus de Israel disse a Moisés: veja, eu faço você como um Deus para o faraó, e o seu irmão Arão será seu profeta. Pergunto, qual é o primeiro mandamento da lei? Não é terá outros deuses? Não ter um outro pai além de mim? Nosso Pai disse. Então por que esse Deus de Israel diz que Moisés será como um Deus? Pare e pensem, meus irmãos. Olha a contradição. Nosso Pai diz para não ter outro Criador além dele. Já o Deus de Israel se constitui Moisés como um Deus e Arão como um profeta. Será que vocês não são capazes de entender isso? Segundo, não farás para ti imagem e nem escultura.
Pergunto, quem foi o primeiro a mudar os 10 mandamentos? Será que foi a Igreja Católica ou foi Moisés? Vamos conferir no livro de Êxodo, capítulo 20. Não farás para ti imagem nem escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, e nem embaixo da terra, nem embaixo das águas. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Criador, o seu Pai, sou um Pai zeloso. Então o mandamento é: não fazeis imagem nem escultura. Pergunta: quem foi esse Deus que mandou fazer 2 querubins em cima daquela arca da aliança? Com Moisés lá atrás. Não foi o Deus de Israel? O próprio diabo? Meus irmãos, vocês têm que entender que o diabo ele é o oposto do nosso Pai. O nosso Pai dá um mandamento, o diabo dá outro. Por isso que o Messias disse: sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência do maligno. Não está escrito? O nosso Pai é o mesmo de ontem, de hoje para sempre. Será que o nosso Pai muda? O nosso Pai não muda, meus irmãos. Então Deus disse a Moisés: farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Êxodo capítulo 25. Veja, meus irmãos, quem é que mudou os mandamentos? E mais, meus irmãos, esse Deus de Israel, que é o próprio diabo, não é o nosso Pai. O que ele ainda fez? Quando o povo lá no deserto estava murmurando ao Deus de Israel e para Moisés, porque eles estavam reclamando: olha, Moisés, você tirou nós do Egito para nós morrer nesse deserto, não temos pão nem água e já estamos enjoados desse pão miserável. Qual o pão que o povo judeu estavam reclamando? Não é do maná? Lembra que o Messias disse? Em verdade eu vos digo, os vossos pais comeram o maná no deserto, morreram. Mas o verdadeiro pão, olha, a verdade, o pão vivo, é o meu Pai que dá. Não é o Deus de Israel, o Messias falou. É o meu Pai que dá. E o verdadeiro pão sou eu, o Messias disse. Aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então, meus irmãos, o povo ali murmurando, que eles já estavam fartos de comer aquele maná, e falou: Moisés, não tem outra coisa para comer? Não tem outro pão não? Não tem água? E o que Moisés, o Deus de Israel, fez? Então Deus mandou contra o povo serpentes venenosas que picavam eles, e muita gente do povo de Israel morriam. E Deus lhe respondeu: faça uma serpente venenosa e coloque ela sobre um poste, e quem for mordido e olhar para ela ficará curado. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Números capítulo 21. Qual é o Pai, meus irmãos, a qual o Messias diz no Evangelho de Lucas capítulo 11? Qual é o Pai que se pedir pão lhe dará uma pedra? Ou qual é o Pai que se pedir peixe lhe darás uma serpente? Ora, o Deus de Israel fez isso. O Deus de Israel não é o Pai dos judeus? Não é o próprio diabo, meus irmãos? Pare e pense. É simples entender. Se vocês juntar as peças de que Moisés fez e que o Messias ensinava, meus irmãos, vocês vão entender que a serpente é Moisés. E o Messias repete: assim como Moisés levantou aquela cobra, aquela serpente de bronze no deserto, assim convém que o Filho do Homem também seja levantado. Mas aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, se aquela cobra do deserto, aquela serpente que Moisés levantou, eu te pergunto,
Será que essa cobra, as pessoas que adoraram essa imagem, miraram para ela para não morrer? Porque aqueles que não miraram, as cobras mordiam. E se as pessoas não olhassem para aquela imagem de bronze, elas morreriam. Moisés se passou por um Salvador, um Deus, o Deus de Israel. Então eu pergunto, quem acredita no Messias tem a vida eterna. E quem acredita em Moisés, no Deus de Israel, será que tem a vida eterna? Porque ele confirma, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Os vossos pais que adoraram a serpente, quem que é a serpente desde o princípio? Não é o diabo? Não é Moisés? E o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão. Te pergunto, o nosso pai diz, não clamai o meu nome em vão. O que Moisés fez? Olha, aqueles que blasfemam o nome do Senhor, qual Senhor? O Deus de Israel, que é o Deus dele, devem morrer. Te pergunto, será que esse mandamento, que aquele que blasfemar o nome desse Deus de Israel deverá ser apedrejado até a morte, se resume em amar o Pai e amar o próximo ou não? Levítico capítulo 24, versículo 6, Moisés disse isso. Aquele que blasfemar o nome do Deus de Israel terá que ser morto. Todo mundo o apedrejará, seja estrangeiro ou natural da terra, do povo de Israel. Quem blasfemar o nome do Deus de Israel deverá ser morto. Simples, meus irmãos. Basta vocês entenderem e diferenciarem o Deus de Israel do nosso Pai. O nosso Pai deu 10 mandamentos, escritos em pedras. Moisés deu mais de 600 mandamentos, também escritos em pedras. Mas os mandamentos de Moisés não se resumem em amar o Pai e amar o próximo. Então esses primeiros mandamentos, até o dia do sábado, se resumem em amar o Pai. E no próximo vídeo eu abordarei os demais mandamentos que se resumem em amar o próximo, como a ti mesmo. Já o mandamento do sábado, que ele é muito discutido, embora é simples de entender, que é o milênio do Apocalipse, mas às vezes quando você fala para as pessoas o verdadeiro sábado é o milênio, o sétimo dia, muitas pessoas ainda têm dúvida a respeito desse assunto. Eu abordarei também um vídeo especificamente falando sobre o verdadeiro sábado, que ele se resume, faz parte nos mandamentos do nosso Pai, amar o Pai, obedecer o nosso Pai.